Vamos agora ouvir um discurso bíblico que tem o seguinte tema: orações que são ouvidas por Deus. O orador designado é o irmão Mateus Pereira. Vamos prestar atenção. As pessoas confiam, no geral, muito na oração e oram das mais variadas formas. E a Bíblia mostra que Jeová é um Deus acessível e quer que nós oremos a Ele. Mas aí surge uma pergunta: será que todas as orações que são feitas são ouvidas por Jeová? Bom, já para responder essa pergunta, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias comigo, aqui em Isaías, capítulo 59, nós vamos ler o versículo 2, por gentileza. Isaías, capítulo 59, o versículo 2, ele nos responde se todas as orações são ouvidas por Jeová. Isaías 59, 2 diz assim: não, foram seus próprios erros que o separaram do seu Deus. Os seus pecados fizeram com que ele escondesse de vocês a sua face, e ele se recusa a ouvi-los. Então, aqui está a resposta. Aqui está mostrando que lá no passado, Jeová se recusou a ouvir essas pessoas por conta do pecado delas. Então, respondendo à pergunta, Jeová é capaz de ouvir todas as orações que são feitas? Sim, Jeová é capaz. Jeová é poderoso para ouvir nossas orações. Mas Jeová, ele decide não ouvir algumas orações. No passado, Isaías 59, 2 mostrou que essa decisão foi tomada por conta do pecado daquelas pessoas. Isso fica bem claro na Bíblia, então, que não são todas as orações que são ouvidas e respondidas por Jeová. Isso significa que Jeová não é um Deus tão acessível como tínhamos falado? De forma alguma, não. Imagine a seguinte situação: você trabalha numa empresa e lá nessa empresa você é reconhecido como alguém acessível. As pessoas se aproximam de você, pedem conselhos, até surge oportunidade para pregar a elas a verdade sobre Jeová. Até que um dia um funcionário se aproxima de você e lhe propõe roubarem a empresa. E agora? Você continua dando atenção a esse tipo de conversa? Não, porque nós não queremos ter nada a ver com isso, não concorda? Até que ele mude o proceder dele, pare de falar sobre esse assunto, nós não queremos ter contato com ele. Significa que por essa atitude nós deixamos de ser acessíveis? Não. Significa duas coisas: que além de acessíveis, nós também somos íntegros. Da mesma forma, quando Jeová decide não ouvir uma oração, não significa que ele deixou de ser acessível. Não. A Bíblia mostra que Jeová está à nossa disposição para conversarmos com ele. Mas, nessas circunstâncias, significa que Jeová é um Deus santo, além de acessível. E esse discurso, nós vamos falar um pouco mais sobre isso hoje. Nós vamos analisar 3 pontos que vão nos ajudar a ver o que devemos fazer para que Jeová ouça e responda às nossas orações, para não cairmos no mesmo erro daquele povo do passado, que Isaías 59, 2 nos mostrou. Então, vamos analisar 3 pontos e nós vamos constatar ao final, de novo, a verdade básica que comentamos no começo, que Jeová é um Deus acessível e quer ouvir nossas orações. Vamos começar, então, analisando esses 3 pontos? O primeiro deles, que nós vamos considerar, é o seguinte: para que as nossas orações sejam ouvidas, elas devem ser feitas a Jeová, por meio de Jesus e com a motivação correta. Então, vou repetir, esse é o primeiro ponto. Para que as nossas orações sejam ouvidas, elas devem ser feitas a Jeová, por meio de Jesus e com a motivação correta. Vamos analisar brevemente esse primeiro item? Quando se diz que nós devemos orar a Jeová, é aqui que muitas pessoas não observam o que a Bíblia diz a orar, porque a Bíblia mostra que Jeová é o ouvinte de oração. E ele não delegou a outra pessoa, nem mesmo a Jesus, ouvir nossas orações. Não é um privilégio que nós temos? E o interessante é que quando nós
oramos a Jeová, nós reconhecemos o significado do seu nome. Jeová não escolheu aleatoriamente o seu nome, mas esse nome nos mostra que Jeová é capaz de se tornar aquilo que for necessário, independentemente da circunstância, para cumprir o seu propósito. Isso é uma garantia. O nosso Deus não é um Deus que está limitado por algo. Jeová é o Deus Todo-Poderoso e seu nome revela isso. E quando nós oramos a Jeová, nós reconhecemos, usamos o seu nome, nós reconhecemos isso. Diferentemente de outras situações, em que alguns são orientados, se a pessoa quer falar sobre assuntos econômicos, ela deve orar a determinada pessoa. Se ela quer falar sobre assuntos de saúde, aí ela deve orar para outra pessoa. Se ela quer falar sobre assuntos familiares, aí seria outra pessoa. Mas nós não temos essa limitação quando nós escolhemos orar ao nosso Deus Jeová. Jeová nunca vai se deparar com uma situação em que ele deseja, mas não pode nos ajudar. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. E seu nome revela isso. E por isso, quando oramos a Jeová, além de direcionarmos nossas orações da forma correta, como a Bíblia nos ensina, também estamos reconhecendo o significado do nome, por detrás desse nome. Bem, mas esse primeiro item falou que devemos orar a Jeová por meio de Jesus. Isso está bem claro, podemos ver aqui na Bíblia. Vamos ler um texto? Vamos abrir nossas Bíblias e ver João capítulo 14, versículo 6, por gentileza. João, capítulo 14, versículo 6, é bem claro em nos dizer. Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Bem claro, né? Mais uma vez, Jesus nos ensinando a nos aproximarmos de Jeová, a orarmos a Jeová, a irmos até Jeová. Mas ele é o caminho. O final do versículo deixa bem claro que ninguém pode ir até Jeová senão por meio de Jesus. Nós somos imperfeitos, pecadores. Temos que reconhecer isso. Por nossos próprios méritos, a nossa própria força, não poderíamos nos achegar a Jeová. É por isso que nós, quando oramos a Jeová, sempre deixamos claro na oração que estamos fazendo isso por intermédio do sacrifício de Jesus. E fazemos isso de coração. Sempre deixamos claro a Jeová que estamos direcionando a Ele nossas orações, mas fazemos isso por meio de Jesus. Essa é a forma que Jeová aprecia que nós oremos a Ele. E por fim, esse primeiro item fala que devemos ter a motivação correta a orar. Orar a Jeová por meio de Jesus com a motivação correta. E o que isso quer dizer? Um texto da Bíblia nos responde muito bem. Vamos abrir aqui em Hebreus capítulo 11 agora, por favor. Hebreus, capítulo 11. E nós podemos considerar o versículo 6 que diz assim. Além disso, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus tem de crer que Ele existe e que se torna o recompensador dos que o buscam seriamente. Então aqui, nós podemos ver uma boa definição, uma boa explicação do que é ter a motivação correta a orar. Notem que o versículo fala que aquele que se aproxima de Deus, tem que ter fé, tem de crer que Ele existe. Sem fé é impossível se aproximar de Jeová. Então, olha que interessante. Quando nós estamos orando a Jeová, quer em pensamento, quer em palavras, quer em voz alta, né? As nossas palavras não são apenas o que está sendo observado por Jeová. Ele também está observando o nosso coração. Então, além das nossas palavras, Jeová está observando o nosso coração durante nossa oração. Se é um coração com fé, por exemplo. Mas o final do versículo mostra que Jeová é o recompensador dos que o buscam seriamente. A palavra seriamente, no idioma original, dá a entender que a pessoa faz um esforço intenso, um sério esforço na vida para agradar a Jeová. É aqui que muitos também podem errar. Podem até orar a Jeová por meio de Jesus, mas se depois da oração se envolvem deliberadamente em graves pecados, não se pode esperar que essa oração será ouvida por Jeová.
Como nós vimos lá no caso do profeta Isaías, que nós lemos no capítulo 59, versículo 2. Então, olha que interessante também esse ponto. Jeová está observando nossas palavras a orar, o nosso coração, que nós vimos, mas também a nossa conduta. Essas duas coisas revelam a nossa boa motivação. Então, de forma resumida, nós podemos dizer que se queremos mostrar motivação correta a orar, temos que estar atentos a desenvolver qualidades espirituais na nossa vida. Nesse caso aqui, nós vimos a fé e o apego às normas de justiça de Jeová. Essas qualidades espirituais vão se refletir no nosso coração e na nossa conduta. Isso é ter a motivação correta. É desenvolver e fazer um esforço para ter qualidades espirituais. Existem outras? Sim, aqui nós vimos a fé, apego às normas de justiça, mas podemos citar outras. Por exemplo, só para exemplificar, humildade. Muitas vezes, até por causa da correria do dia a dia, quando nos deparamos com uma decisão importante, podemos cair no risco de decidirmos e depois orarmos a Jeová, como que pedindo para ele só carimbar, ter a aprovação dele em algo que nós já decidimos. Mas, para refletirmos a humildade, podemos ir além. Nós sabemos que não podemos tomar boas decisões senão com a força de Jeová. Por isso, antes de tomarmos nossas decisões importantes, nós oramos a Jeová pedindo sabedoria, prática, discernimento. Isso vai revelar a humildade ao orar. Existem outras qualidades? Existem. Vamos ver mais uma, para encerrar esse primeiro item, só para exemplificar? Vamos falar sobre a perseverança. Jesus ensinou isso, e a perseverança realmente é importante ao orar. Mas vamos ver um exemplo aqui em Deuteronômio, capítulo 3, por gentileza? Poderia abrir sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 3. E vamos ler o versículo 26, que se refere àquela ocasião em que Moisés, por causa de um erro, não pôde entrar na terra prometida. É uma história bem conhecida da Bíblia, né? E olha só que interessante, Deuteronômio 3:26, que fala assim: mas Jeová ainda estava furioso comigo por causa de vocês e não me escutou. Em vez disso, Jeová me disse: já chega, nunca mais me fale sobre esse assunto. Aqui nós vemos em primeira mão como Jeová responde uma oração. Nesse caso aqui, Jeová respondeu, mas respondeu com um não. Isso mostra que nem sempre quando oramos nós vamos ter um sim da parte de Jeová, como aconteceu com Moisés. E foi amoroso, não concorda, da parte de Jeová fazer isso? Porque ele não nutriu falsas expectativas em Moisés. Bom, mas não era esse o ponto que gostaríamos de destacar aqui. Notaram que Jeová teve que falar para Moisés: já chega. Por quê? Jeová conhecia Moisés. Imagine quantas vezes ele viu Moisés perseverando em orar, em pedir algo a ele. Então, Jeová sabia que se ele não falasse já chega, Moisés iria continuar orando. E aqui vale uma autoanálise para nós. Será que se Jeová tivesse que negar um pedido meu, falar um não para mim numa oração, será que ele também teria que falar já chega? Ou será que muitas vezes nós percebemos que oramos uma ou duas vezes sobre um assunto e não temos o costume de persistir? Moisés persistia pela sua experiência também. Imagine quantas vezes ele viu que perseverar em oração é a forma como Jeová deseja ouvir nossas orações. Por isso, aqui é outra qualidade espiritual que devemos ter em mente: a perseverança a orar. Jeová aprecia muito quando os seus servos oram dessa forma. Bom, encerramos esse primeiro ponto, orar a Jeová por meio de Jesus com a motivação correta. E agora, vamos para o segundo, que também é bem interessante e nos dá conselhos práticos sobre como orar. O segundo ponto que vamos considerar é: as nossas orações devem ser específicas e corretas. Então, vou até repetir. As nossas orações devem ser específicas e corretas. O que é uma oração específica? É aquela que eu explico, que eu exemplifico, detalho, eu conto
com calma para Jeová o que eu estou pedindo ou agradecendo. Podem ser sobre coisas pessoais, mas também sobre coisas do interesse da organização. Nossos irmãos que estão presos, podemos orar pela soberania de Jeová. Mas é muito importante sermos específicos. Era assim que os servos de Jeová do passado faziam orações e eram ouvidos. Tanto que hoje, lendo a Bíblia, vários anos depois, nós conseguimos perceber sobre o que eles estavam orando. Sabíamos até a condição emocional deles, onde eles estavam. Por quê? Porque eles eram específicos. Qual é a dificuldade de se fazer isso? Mais uma vez, é a correria do dia a dia, não é? Às vezes, nós temos muita coisa para cuidar e a tecnologia não aliviou isso, né? E por conta disso, podemos perceber que não temos tempo de qualidade a orar. Você já foi ou já teve um amigo que está sempre apressado? Ele demonstra que gosta da companhia, mas ele nunca tem tempo para estar com as pessoas. Temos que tomar cuidado para não sermos esse amigo apressado com Jeová. Sempre fazemos uma oração correndo, talvez demonstrando que nós apreciamos nossa amizade com Jeová, mas é importante termos tempo de qualidade para orarmos a Jeová. Assim, conseguimos fazer orações específicas. Bom, e o que é uma oração correta? É essa que é descrita aqui, vamos ler? Em 1 João, por gentileza. Capítulo 5, versículo 14. 1 João, capítulo 5, versículo 14, diz assim: E esta é a confiança que temos nele. Não importa o que peçamos, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aqui está uma definição bíblica do que é uma oração correta. É aquela em que tudo que nós falamos com Jeová, nós fazemos isso de acordo com a vontade de Jeová. Mas aqui vai uma coisa muito boa. É que quando nós pedimos algo em harmonia com a vontade de Jeová, nós também temos a certeza que é o melhor para nós. Porque Jeová, no seu propósito, sempre quer o melhor para os seus servos. Mas alguns podem se perguntar, mas como eu vou saber? Será que não corre o risco de eu pedir algo que não está em harmonia com a vontade de Jeová? Se você está estudando a Bíblia agora, está se chegando à organização, realmente essa é uma preocupação. Queremos orar de acordo em harmonia com o propósito de Jeová. E a solução para isso? Continue estudando a Bíblia. É por isso que nós incentivamos a leitura diária da Bíblia. Quanto mais nós entendermos o propósito de Jeová, maior será a qualidade das nossas orações e nós saberemos o que pedir ou agradecer claramente a Jeová. Não é isso que acontece quando conhecemos alguém pela primeira vez? Talvez, num primeiro momento, nós ficamos nos perguntando, será que eu posso brincar sobre esse assunto, conversar sobre esse assunto? Será que interessa a pessoa ou não? E se ele ou ela vai comer na sua casa? Você não fica se perguntando, o que será que ele come? O que será que ela vai gostar? Qual é a forma de resolver isso? Passando tempo com a pessoa. Depois de 1 ano convivendo com essa pessoa, você vai ficar se perguntando o que conversar, o que cozinhar, toda hora? Não, vai ficar automático. Da mesma forma, quando conhecemos a Jeová plenamente, ficará automático nossas conversas com ele nessa questão, se agrada a Jeová ou não. Porque nós conheceremos os propósitos e qual é a vontade de Jeová. E agora, para encerrar, o terceiro e último ponto que nós iremos considerar é o seguinte: para que as nossas orações sejam ouvidas, devemos nos esforçar por aquilo que oramos. Esse é o terceiro e último ponto. Devemos nos esforçar por aquilo que oramos. Sobre este ponto, uma sentinela certa vez explicou muito bem que Jeová não fará por nós o que nós mesmos podemos fazer. Isso é algo que nós temos que ter em mente ao orar. Jeová
não fará por nós o que nós mesmos podemos fazer. Então, podemos exemplificar da seguinte maneira. Imagine que nós queremos dirigir um estudo da Bíblia, ensinar a Bíblia a alguém, pedimos a Jeová, por meio de Jesus, com a motivação correta, somos específicos e corretos. Jeová irá ouvir essa oração e irá nos responder. Mas cabe a nós nos perguntarmos, o que eu posso fazer? Será que eu posso preparar melhor as minhas apresentações para ensinar a outros? Então, essa parte é minha. Será que eu posso ajustar melhor meus horários para passar mais tempo ensinando ou pregando a outros? Então, essa parte é minha. Porque Jeová não fará por nós o que nós mesmos podemos fazer. Nesse sentido, Jeová nos dignifica e espera que nós façamos a nossa parte. Notaram? Fica claro, baseado na Bíblia, que é muito fácil se achegar a Jeová. Nós podemos comentar esses 3 pontos e é óbvio que Jeová quer que nos acheguemos a Ele. É lógico que, se fizermos as orações assim, da forma correta, nós sempre seremos ouvidos por Jeová. Acontece que, como vimos na situação de Moisés, às vezes a resposta vai ser não. Isso porque, conforme já foi explicado, Jeová não é um garçom espiritual, pronto para atender os nossos pedidos, mas um pai sábio e amoroso, que sabe o momento certo de nos atender. E o interessante é que Jeová espera que oremos a Ele. Se fizermos assim, nós podemos esperar ser respondidos. E para finalizar o discurso, gostaríamos de destacar apenas um lembrete. Uma vez que oramos da forma correta, podemos estar atentos às respostas de Jeová. Às vezes nós nos preocupamos em orar, mas também nos preocupamos em observar a resposta. A Bíblia fala que Jeová pode nos responder por meio da sua palavra, a Bíblia, por meio do seu Espírito Santo, nos dando força para enfrentar uma situação. Na pregação, nós temos o apoio angélico e também os meios humanos, como uma visita de pastoreio, uma reunião congregacional, uma publicação, um programa mensal da TVJW. Todas essas são as formas que Jeová nos responde às nossas orações. E por isso é importante ficarmos atentos. Porque se nós oramos a Jeová, mas não persistimos em ler a Bíblia, estamos com nossos irmãos na pregação, estamos nas reuniões, lendo as publicações, atentos aos programas espirituais, nós podemos desperceber as respostas de Jeová às nossas orações. Seria a mesma coisa que eu passasse o meu telefone celular para alguém e pedisse para a pessoa me retornar. Mas eu vou para um lugar em que é fora da área de cobertura. Por mais que a pessoa me ligue, eu nunca vou ver. Da mesma forma, simbolicamente, nós podemos, após orar, não sair da área de cobertura de Jeová, que são as reuniões, a leitura da Bíblia, a pregação, porque é ali que nós vamos observar as respostas de Jeová às nossas orações. Se fizermos isso, sem dúvida, aumentaremos o nosso relacionamento com Jeová e teremos o privilégio de continuar, durante essas dificuldades que nós estamos passando, continuar tendo o apoio de Jeová. Sem dúvida, termos o hábito da oração será essencial para enfrentarmos as dificuldades agora e aquelas que virão à frente, até chegarmos ao novo mundo de Jeová. E se fizermos agora, quando estivermos no novo mundo, sem dúvida, nós apreciaremos muito o relacionamento que teremos com Jeová por toda a eternidade. O relacionamento que podemos cultivar desde já por meio do privilégio da oração.